Está no ar mais um Alesp Cidadania. É indiscutível a importância das entidades para atender aqueles que mais precisam. Por isso, no programa de hoje, nós temos a alegria de receber representantes aqui de uma associação que atua nesse sentido, que é a Associação Amigos do Jardim Majonel. Aqui nos nossos estúdios, o presidente da associação, Rodrigo Ramos Silveira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Exato, Jaqueline. A gente que agradece, né? Você falou a palavra fundamental, a alegria. A alegria é o motivo do nosso projeto. E também a gestora educacional Isa Muniz. Seja muito bem-vinda, Isa. Muito obrigada. É com grande prazer que a gente está aqui. Falar de educação, né? E falar de parcerias é sempre um enorme prazer. Eu que agradeço, é muito bom receber vocês aqui para brilhantar nosso programa, falar um pouquinho dessa entidade, né? Que, olha só, o pessoal de casa entender. A gente tem um projeto de lei tramitando aqui na casa, número 999 de 2023, que declara de utilidade pública, né, a Associação de Amigos do Jardim Majonel. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho dessa história, o que trouxe até esse momento, Rodrigo? Claro, com muito prazer. O que trouxe essa história foi lá em 1994, exatamente no dia 27/6, de 1994, onde o locutor Silveira Neto, que era o meu pai, no caso, iniciou um trabalho no setor leste de São Paulo, né, um trabalho social. Ele tinha muitas doações naquele período, naquele momento, e haveria necessidade de fomentar isso financeiramente, né? E a associação é um órgão que constitui uma organização, né? O nome já diz, organização já diz toda a estrutura que precisa ser feita. E ele estabeleceu, juntamente com um grande parceiro, o senhor Odilon, né, que era um locutor parceiro dele, e fizeram toda essa estrutura, né? E trabalharam muito no setor da habitação, né? Teve um trabalho social muito forte, até porque o Jardim Majonel hoje não se chama mais Jardim Majonel, se chama Jardim Eva, né, que foi emancipado e depois mudou o nome. Mas ali é uma encosta do Rio Tietê, onde tiveram muitos sofrimentos de enchentes. Então a Majonel lá atrás, foi estruturada para poder atender todas essas necessidades, né? Que a necessidade de roupa, alimentos, vulnerabilidade, né? E depois desse momento, infelizmente, no decorrer aí do tempo, infelizmente nós perdemos o nosso locutor Silveira Neto, e o Odilon continuou um pouco e ele falou: Rodrigo, eu gostaria que você seguisse a caminhada, seguir a vertente do seu pai, né? E foi aí onde, então, em 2020, onde nós iniciamos todo o trabalho. A minha esposa, Joyce, pedagoga, né? E eu, puxa vida, começamos a idealizar algo para poder ver o que poderíamos fazer, né? Aí quando se deparamos na oportunidade de se adequar à educação infantil, né? Até mesmo pela falta de não ter uma criança por 12 anos de relacionamento. A gente se deparou com essa situação e praticamente a educação infantil e todo o setor de lidar com a criança foi um acalento para o nosso coração, né? Naquele momento. E aí, então, começamos a trabalhar em prol da educação, claro, com parcerias, não tínhamos nenhum convênio, não tínhamos nenhum termo de colaboração, né? E começamos a apoiar algumas unidades escolares em São Paulo e foi crescendo, crescendo. Iniciamos o nosso trabalho em 2020, já com um termo de colaboração em Itaquaquecetuba, onde a gente tem muito apreço, tem muito carinho por essa cidade, pela nossa secretária, Maria Cristina, né? Por todos que nos apoiaram inicialmente. E aí fomos crescendo em todos os municípios, né? E fomos idealizando todo o nosso contexto. Isa. Então, especificamente, né, em São José dos Campos, que foi uma parceria também em 2020, né? 2021, né? E nós já estamos agora com 2 creches, atendendo 2 creches, cerca de 350 crianças, né? E que apresentamos um trabalho assim muito importante, né? Porque a OSC, né, o terceiro setor, ele entra justamente nesse déficit que o poder público tem de atender essa demanda, né, de vagas, né, de ofertas de vagas para a creche. Então a parceria é importantíssima para o poder público, né? É uma solução assim muito célebre, rápida que vem para poder sanar esse nosso grande problema, que é a questão de oferta de vagas a crianças, né? E em São José dos Campos estamos já com 2 creches, fora Itaquá, São Paulo, né? Salesópolis, e agora entrando também em Piritiba Mirim e Jacareí. São Bernardo também, São Bernardo.
Bastante municípios já. No site de vocês, né, a gente estava vendo um pouquinho do histórico dessa criação que você comentou, né, Rodrigo? Teve a finalidade de buscar melhorias aqui para educação, recreação, lazer, habitacional e esportes. Esse é o perfil da associação hoje? Claro, é imprescindível dizer que a Marginal também começou lá na época do Silveira Neto com a habitação. Fazia mutirões, né, lá na região mesmo do Jardim Majonel, foram concedidos mais de 1.000 apartamentos ao redor com o trabalho da associação, que fazia toda a entrevista, fazia a relação da habitação com relação à comunidade, toda a pesquisa, multirões, né, que na época não tinha muito recurso, em 1994 não tinha muito recurso governamental, então eles disponibilizavam os materiais e o mutirão construía, o mutirão com os próprios moradores, né? Então, além dessa essência social, a Marginal também contribuiu muito para a questão habitacional, né, que já começou, sem contar com as cestas básicas com apoio do Fundo Social, entrega de leite, isso para nós era um Ctrl+C e um Ctrl+V de todo o processo, né? Vocês comentaram um pouquinho que nasceu, como a gente falou aqui, né, na capital, depois foi se expandindo para outros municípios. Queria que vocês explicassem para o público de casa como que foi, né, essa intercâmbio, na verdade, de conhecimento, de ajuda, né, dessa prestação de serviço da associação para esses municípios. Na verdade, foi por nós acreditarmos no nosso trabalho, né? Mediante tudo que acontecia em Itacoaxetuba, foi uma base para nós. Foi uma base que iniciamos, nós chegamos a 6 unidades em Itacoaxetuba, precisamente, e um trabalho assim que foi essência. Dá para perceber que lá em Itaquá também houve uma essência, tanto do processo do terceiro setor, da adaptação do terceiro setor, né, para com a educação infantil. Porque, na verdade, até é importante apontarmos, o terceiro setor hoje ele é uma válvula muito importante para o Poder Executivo, para o órgão público. Por quê? Ele acaba desonerando, além de desonerar, ele acaba ajudando a potencialidade de troca dos profissionais. É muito rápida, não dizendo que o concursado seja voluntário, é muito importante ter concursados também. Mas o terceiro setor faz ter aquele profissional que, em vez de ele não conseguir se adaptar, ele consegue, o gestor, no caso, a organização, consegue ter o poder de troca, de reabilitação ou de reaproveitar aquele profissional intersetorialmente dentro da unidade, uma vez que, quando você tem concurso, você não tem essa praticidade, uma vez que é meio vedado os cargos, enfim, né? Então é super importante a gente levantar essa bandeira que o terceiro setor, eu tenho absoluta certeza, já que o terceiro setor será a vertente do desafogamento do Poder Executivo, de todos os órgãos públicos do nosso São Paulo e do nosso Brasil, tenho absoluta certeza disso. Eu também queria verificar com vocês, né? Você acabou de comentar, Rodrigo, sobre essa questão da educação infantil, que hoje tem essa tônica muito forte da associação. Em 2015, vocês começaram mais aprofundado esse foco desse trabalho? Sim, em 2015 a gente apoiou a questão das unidades escolares, igual a gente explanou para você, crianças inclusas, voluntarismo, né? Captávamos pessoas que trabalhavam com questão de psicólogo, com questão psicopedagoga, né? Que já estava se iniciando aquele trabalho naquela época, e a gente foi explanando, tentando desbravar algum objeto dentro das unidades escolares, que era o nosso objetivo, é tentar ajudar de alguma forma, né? E aí foi a partir de 2016, 2020, conforme eu falei, assumimos o termo e ficou tudo bem consolidado. Isa, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Sobre essa vertente também da associação voltada para a educação especial. Ah, tá. Hoje em dia, né, a educação especial, principalmente na educação infantil, é um fator muito preocupante, né? A escola democrática, né, a escola aberta, né, que tem que dar acessibilidade para todos, né? Não é somente a entrada, mas é a permanência dessas crianças, né? E a OSC desenvolve um papel muito importante, porque é muito mais rápido até esse atendimento, esse diagnóstico, entendeu? E dá para a gente pontuar melhor cada criança e fazer esse atendimento dentro das creches, né? Das nossas creches e das nossas pré-escolas também. Qual a média de atendimento hoje, em geral, assim, da associação? Vocês têm essa estimativa? Sim, temos sim. Hoje, a estimativa nossa, nós atendemos aproximadamente 1.000 crianças, porque é uma variação mês após mês. Às vezes sai crianças da unidade, retroalimenta novamente, mas são aproximadamente 1.000 crianças e 150 profissionais da educação, né? E é legal posicionar essa questão dos profissionais, porque a instituição hoje desempenha um trabalho muito legal, que é qualificar o profissional. Por mais que tenha a pedagogia, por mais que tenha a formação, é possível e passível que a entidade
faça essa integração, que mostre o perfil da entidade, que mostre realmente aquilo que a entidade quer propor para o nosso tesouro, que são as crianças, né? Então, toda a nossa equipe técnica tem um regimento interno, onde a gente estabelece normas e regras internas a serem seguidas com as crianças e a conduta do profissional, para que a gente consiga chegar no sucesso, que é, graças a Deus, essa explanação de 6 municípios, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos em 6 municípios e fazemos também a aferição de todos os trabalhos educacionais, mandamos para a secretaria constata toda essa veracidade. A gente sabe a importância, né, como você falou, Isa, Rodrigo, da inclusão, e essa formação dos profissionais hoje é fundamental, né? Se torna cada vez mais necessário. Quais os princípios educacionais e socioemocionais, então, que norteiam as práticas da associação, tanto, né, para os seus assistidos, quanto para os profissionais, os colaboradores? Acho que o principal é demonstrar a realidade para as nossas crianças. Acho que a Isa pode até explanar um pouco melhor do que eu nesse sentido, mas a gente, como gestor e como administrador, consegue explanar que a gente gosta de trabalhar com a realidade, né, para as crianças entenderem, não ter ilusão, ter a verdade, né? Até trabalhamos muito com questão de espelhos, para que a criança consiga se identificar, veja a natureza, veja a sua evolução dia após dia. A criança consegue também ter essa percepção, né? Puxa vida, nossa, eu estou mudando. Ela percebe, ela não fala, os bebês, no caso, não falam, mas eles percebem, se alegram, as suas expressões trazem coisas diferenciais de uma criança que às vezes sem contar a interação, né? Eu acho que é importante falar um ambiente de unidade escolar, educação infantil ou creche. É muito importante para a criança, não sei se muitos aqui podem até saber, a criança evolui 25% a mais do que uma criança que não coopera com o espaço educacional. Ou seja, nós vamos ter uma criança muito mais preparada para um seminário, para uma apresentação, né? Para quem sabe um dia estar aqui, numa reportagem também, né? Isso é super importante. Então, nós já estamos, às vezes pensamos, tem uma simbologia, a criança, ela não fala, mas ela não entende. Entende, fala e a gente tem o poder de capacitar. Eu me recordo muito tempo atrás que eu tive a oportunidade, pela condição financeira dos meus pais, participar de um ambiente educacional em 1994, lá quando começou a Majonel, né? Eu era praticamente uma criança. E eu tive essa visão da educação básica naquele momento, mas de uma coisa como se fosse cuidar, né? Somente cuidar. Mas hoje eu vejo que a evolução pedagógica vê que o cuidar tem que ensinar, o cuidar tem que capacitar, o cuidar tem que evoluir, né? Então essa missão hoje da educação infantil hoje atual, até eu posso considerar 2023, 2024, com a nova BNCC, Currículo Paulista, que a Isa com certeza pode explanar muito melhor que eu, ela evolui a questão do brincar, mas o brincar ensinando, o brincar objetivando a criança a chegar a alguma vertente, entende? Então isso é super importante, são coisas que a gente prioriza e a realidade quando a gente chega na unidade escolar, todos aqueles probleminhas que passam pela vida da gente, a gente chega ali, aquele carinho das crianças que é agarrar nas perninhas da gente, e isso para nós aqui que é o mais importante. É isso mesmo, Laísa. É verdade. Como que é na prática tudo isso? Então, a parceria, né, esse terceiro setor da OSC entrando junto com o poder público, porque é uma parceria, né? A OSC, em hipótese nenhuma, é uma concorrente do poder público. Não, nós somos parceiros, né? Então, a gente respeita as regras, as normas, as legislações, né? E tenta apresentar o melhor trabalho possível ali no seu fim, que é nas escolas, né? É importante frisar isso, porque as prefeituras, né, mediante esse contrato, elas têm sim uma intervenção, elas têm um papel fiscalizador, mas também orientador, tá? Que todas as creches têm que manter, né? Esse eu acho que é um ganho, assim, fantástico para a comunidade, né? Porque você abrange um atendimento muito maior da população, né? E principalmente naquelas áreas que mais necessitam, né? Então, a parceria consiste em, a gente administra toda essa questão do físico, da creche, mas a gente também recebe as orientações emanadas das prefeituras, né, que são as nossas parceiras, a fiscalização, a transparência é muito maior, né, da prestação de serviço e, assim, sociedade que acaba ganhando, a comunidade que acaba ganhando, né? E a gestão democrática que é fundamental, isso é em qualquer escola, em qualquer nível, né?
quando você traz junto, faz um trabalho junto com a comunidade, junto com aquelas famílias, né? Junto com os nossos colaboradores, né? A criança sai ganhando, né? É como se dizem, né? É preciso, né, uma aldeia de pessoas para fazer a educação de uma criança, né? E nós da Majonel, né, da OSC Majonel, temos isso como princípio, né? Então a gestão realmente democrática, né, e transparente. Tá? Trabalha a várias mãos. A várias mãos. Verdade. Precisa-se de uma aldeia, né, para se educar uma criança. E é importante, até pegando um gancho da objeção da Isa, o envolvimento com a comunidade, né? É uma coisa muito gostosa, o dia a dia, né? O importante dentro da nossa integração, os cuidados, né, que nós fomentamos para com a criança. É importante, nossos profissionais, é aquilo que nós sempre falamos, gente, trocar, o dar banho, o ter a certificação que a criança está alimentada, está adequada, né? Até mesmo, assim como a Cida falou, identificar alguns probleminhas, pode ser probleminha de saúde, às vezes a gente consegue ter uma constatação, comunicação em tempo real com os pais, isso traz uma evolução muito grande, né? Até a questão também de vulnerabilidade, a gente consegue ajudar, captar, ser parceiro, né? Ter uma profundidade mais objetiva, né, nesse segmento, na questão também de maus tratos, a gente consegue ter uma interação que é importantíssima. Tem, é claro, é igual a Isa falou, a prefeitura hoje, ela não é um órgão separado nosso, nós somos integrados a ela. Na verdade, nós seguimos todas as propostas e todos os currículos de cada município. Então, quando nós ganhamos um chamamento, um edital de chamamento, já é feito um projeto, um plano de trabalho que estabelece o plano municipal daquele município. A gente se integra, transporta as ideias e potencializa. Isso é que é o mais legal. Então, hoje a Majonel, hoje eu vejo que é um processo, não só a Majonel, mas eu não sei se eu cheguei a falar, já que mais hoje nós temos a Majonel, temos a Associação Gospel do Brasil e o CASEPAF, que é uma entidade também super antiga, que também todos estão na utilidade pública nessa casa. Parabéns. É muito importante essa rede de apoio. Você acabou comentando, tocou num ponto bem delicado, né, Rodrigo, que é a questão de perceber ali se a criança está enfrentando algum problema dentro de casa, né? Tem até essa formação, essa atenção dos profissionais para conseguir dar esse respaldo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais a respeito Claro, disso, e por favor. principalmente a sensibilidade de abordagem, né? Quando constata o maus trato, a gente tem um grau de impacto, temos todas as entrevistas a serem feitas com o apoio da secretaria, com o setor especializado de maus tratos de cada município. Eu não vou falar sigla, porque cada município tem a sua sigla que pratica, mas é claro que a gente automaticamente já comunica os nossos supervisores, já comunicam o setor responsável da questão de maus tratos e damos a tratativa. E se for algo até, Deus me livre, criminal, a gente toma as tratativas cabíveis para que esse problema e a criança fique liberta, né, dessa situação. Com certeza. Nós já tivemos aqui na Assembleia a discussão, né, contra a violência infantil, onde foi abordado muito esse tema dessa rede de apoio, que é um trabalho que vocês realizam com muito louvor, né? Eu gostaria também de perguntar para vocês se teve algum fato assim nessa transição para essa atenção à educação especial. A gente sabe que isso é o ideal, mas não é como acontece, né? Acredito que a gente está no caminho para buscar cada vez mais a inclusão. Teve algum fato específico? Como que foi esse olhar que vocês tiveram para essa pauta? Eu acho que o mais importante hoje, um caso que da questão inclusiva especial, são a questão dos autistas, né? Então, muitas secretarias, muitas instituições estão se adaptando a entender como lidar com o autismo. Na verdade, a nossa proposta, né, eu imagino que a maioria dos municípios do qual nós atuamos, eles trabalham na integração dessas crianças, porque eles não são indiferentes das outras crianças normais, pelo contrário, mas nós temos métodos de como conter aquela criança com amor, com carinho, como acalentá-la, como acalmá-la, né? Até crianças normais, saindo um pouco da esfera inclusiva, tem crianças que sinergicamente não se adaptam de início com o aspecto da creche. Então é feito todo um carinho especial com a criança, um acolhimento, né? Principalmente a questão de sinergicamente os banhinhos paliativos, né? Isso diminui muito o ritmo da criança, faz ela entrar numa rotina adequada, né? Que é isso que estabelece uma normalidade. Até em casa, a gente recebe, eu tenho o Theo e tenho a Lorena, né? E tem dias que eu percebo que o Theo é um pouquinho mais agitado, a gente tem métodos com o Theo também, até como pai e mãe,
né? E a gente tem métodos em casa para poder conter essas crianças, para que a gente consiga ter um ambiente agradável, um ambiente calmo. A questão da musicalização, músicas calmas dentro da unidade, que traz uma sinergia calma, que pode ser que lá na casa da criança seja agitado, que tenha alguns conflitos, mas que dentro da unidade seja um lugar de acalento para aquela criança. E é importante ressaltar que tem toda hoje uma rede de apoio também para essas crianças, né? A gente tem o educador, né, o AE, que vai e que, como que fala? Acompanha a rotina diária de algumas crianças, né? Fazem todo um estudo sobre aquelas crianças, entrevista com as famílias, né? E, no caso, encaminha-se para as laudas, né? Quando diagnostica algum aí problema, né? Então, a gente tem toda essa rede de apoio, além da formação continuada dos educadores, né? Porque é uma situação que todo mundo tem que estar preparado, né? Para lidar, né? E hoje, com a inclusão, com essa abertura, né, na escola, a gente precisa qualificar cada vez mais, capacitar cada vez mais os profissionais que estão na linha de frente. A gente fala que estão dentro das nossas unidades, lidando com esses alunos, né? E que aparecem no dia a dia diversos problemas, né? Diversos problemas, mas em parceria a gente consegue sanar. E é possível ratificar essa questão dos treinamentos, né? Não somente a integração, qual eu mencionei no início da entrevista, mas a continuidade dessa formação. Nós fazemos o treinamento de formação continuada. Em São José, cada um tem uma sigla. Em outros municípios, HTPC, que são formações de 2 a 4 horas semanais, que a gente forma os educadores, com formação específica para educadores, professores com formação específica para professores, a administração também tem uma formação específica, a direção também tem uma formação específica, já aí com a diretoria, e tem todo esse envolvimento, essa formação é construída juntamente com os municípios. Perfeito. Quais as principais dificuldades, né? Vocês falaram, tem essa superação, graças a Deus, né? A gente tem que superar os problemas, mas gostaria, Isa, Rodrigo, que vocês elencassem as principais dificuldades hoje da associação e como vocês têm buscado meios, né, para conseguir vencer esses obstáculos. Olha, as dificuldades hoje, elas são diárias, né? Não podemos ser hipócritas, é claro, mas a gente procura sempre tratar. Temos ferramentas, indicadores dentro do nosso sistema de gestão que consideram isso, que sinalizam isso, né? Temos a própria gestora, a coordenadora, né? Tem um índice de qualidade que ela percebe em alguns preceitos, em atribuição, em disponibilidade do profissional, em pontualidade, né? E elaboração de projetos inovadores também. Nós somos funcionários do mês. A gente dá essa valorização, né? Porque eu acredito que nós acreditamos, é claro, como organização, que aquilo que tem valor consegue dar frutos, né? Então a gente acha e considera que todo profissional tem que ser elogiado, tem que ser valorizado, assim como também em alguns pontos tem que ser corrigido, né? Para que tenha um sucesso, mas sempre com amor e carinho. E a prática também que nós fazemos é a gestão de pessoas, que é o espírito em equipe, né? Eu acho que não há como ter uma organização de sucesso, uma organização de excelência, sem ter uma gestão de pessoas eficaz, sem ter união entre equipe, onde tiver uma necessidade, puxa vida, ter aquela funcionária que, puxa vida, eu sei que ali está precisando do meu trabalho, do meu apoio, então eu vou conceder aquele apoio, porque ali não é um profissional, é uma amiga de trabalho, é uma companheira que passa mais tempo comigo do que minha própria família. Então a gente tem essa sinergia gostosa dentro da equipe, tanto é que nós temos, olha, um índice de dispensa muito baixo, por questão dos funcionários, por causa desse trato. Muitos falam, muitos até saem, mas falam assim, puxa vida, eu devia ter permanecido, porque aqui é tão gostoso, eu pensava que era ruim, mas é tão gostoso que eu deveria ter ficado mais, e acabam retornando, né? Então, assim, a nossa didática é realmente para construir uma equipe, construir uma unidade escolar de excelência. Precisa ter esse olhar clínico, né, Isa? Pegando o gancho, né, do Rodrigo, é a questão da gestão democrática, né? Dentro de uma escola, é óbvio, o gestor, né, o seu diretor, tem que ter o perfil de líder, né? E ele entra dentro de uma escola com as suas concepções, né? E, ao mesmo tempo, ele se depara com várias concepções, com várias lideranças, né, dentro da escola. E cabe a esse gestor o quê? Unir, né? Unir essas lideranças e fazer com que elas se sintam também gestoras e líderes, né? Isso é uma formação de equipe. É você aproveitar sempre o bom, o melhor de cada um. E unir todas essas forças. Quando você faz isso, você tem um trabalho em equipe. Você tem uma equipe escolar.
Então, essa equipe escolar, sendo coesa, ela diagnostica todos os problemas em volta, ela consegue propor soluções para esses problemas, ela consegue ver aquela criança que está sofrendo maus tratos, ela consegue ver aquela criança que está com dificuldades de relacionamento, socioemocionais, né? E com a rede de apoio junto, fica muito mais fácil e mais assim, eficaz de se, como que fala? De se intervir. Uma engrenagem. É uma engrenagem. A escola que tem essa engrenagem funcionando é uma escola certamente de sucesso, né? E com a OSC, com a questão da parceria, eu já fui funcionária também pública, né? E hoje estou na rede com a OSC. Assim, o resultado é muito mais imediato, entendeu? As soluções são muito mais rápidas, né? Eu acho que assim, é como eu falei no começo, é um ganho da sociedade, né? Que esse terceiro setor esteja entrando nesse nicho. Né? E se não me engano também agora está vindo uma proposta, né? Não só para atendimento na educação infantil, mas também para o ensino fundamental. Está correndo aí um projeto de lei, né? E estão abrindo essa possibilidade das OSCs, né, das organizações não governamentais, estarem também administrando e gerindo as escolas de ensino fundamental. Eu acho que também será uma evolução enorme para a educação. É o caminho. Já aqui, aproveitando o gancho do ensino integral, né? Hoje nós já estamos entrando no município de Jacareí, que é uma oportunidade já de evolução do terceiro setor, saindo da educação básica infantil e indo para o ensino fundamental. De que modo? Nós vamos fazer realmente, a criança pega aquele meio período que ela vai para a escola e sobra aquele resto do meio período que ela vai para casa. Só que vai para casa, muitas crianças em situações de vulnerabilidade, vai para a rua, né, acaba infelizmente tendo contato com outras coisas. Com esse processo integral, a gente vai conseguir trazer a criança para o âmbito integral da unidade escolar, onde ela vai preencher esse outro espaço do seu dia com capacitação, formações, oficina, reforços, é claro, escolares, vai praticar esporte, vai fazer aula de taekwondo, judô, e a gente conseguiu esse objeto pelo fato de já fazermos isso no âmbito social. Então, hoje a gente consegue, dentro da nossa sede, em São José dos Campos, executar todo esse trabalho de arte, com painéis, crianças vão lá para pintar, para executar toda a sua criatividade, né? E a gente até não sabia, já praticávamos esse trabalho, e aí quando se deparamos, saiu esse edital de Jacareí, e graças ao bom Deus conseguimos em primeiro lugar, com 18 pontos. E isso já é um salto, né? Igual a Isa ressaltou, eu acredito que por meados aí de 2030, a gente já tenha organizações, assim como no exterior, grandes associações, né, de faculdades já são do terceiro setor. O governo internacional já acredita, né, que o terceiro setor é a única forma de desonerar um pouco mais e ter mais recursos para conseguir empregar a favor de quem realmente precisa, que são os estudantes, que são as crianças, né? A OSC hoje, ela consegue desonerar até mesmo com um credenciamento do SEBAS, que é a redução do patronal, que são 20%, a gente consegue reduzir 20% do patronal em folha, tem vários aspectos, conseguimos reduzir conta de água, conta de luz, então são N vantagens para o erário público, que o erário público às vezes não tem essa oportunidade de ofertar. Terceiro setor, né, atingindo aqueles que mais precisam, chegando lá na ponta. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo mais voltamos para conhecer mais a Associação Amigos do Jardim Majonel. Voltamos já já. Estamos de volta com o Alesp Cidadania. Aqui nos nossos estúdios estamos recebendo o Rodrigo Ramos Silveira, que é presidente da Associação Amigos do Jardim Majonel, e também a Isa Muniz, que é gestora educacional dessa unidade. Nós estamos falando um pouquinho, né, sobre a importância do terceiro setor, através do trabalho da associação, né, Rodrigo? Você comentou um pouquinho nos bastidores, gostaria que você trouxesse para o público de casa essa atuação ambiental também, essa vertente que vocês têm lá na associação. Claro, hoje a gente também temos que trabalhar com um princípio social e também nada mais que o ambiental, né? Até para estar dentro das regras da BNT, a gente gosta de estar sempre, assim como trabalhamos para cidades certificadas, igual São José dos Campos, igual municípios que estão credenciando, né? A gente também, como instituição, temos essa visão
né, de ter essa questão ambiental. Hoje nós trabalhamos incisivamente dentro das unidades escolares com captação de recicláveis, por exemplo, papel, né, embalagens de plástico, óleo reciclável, né? Então a gente gosta de trazer isso, trazer em forma de recurso para as crianças. E também fazemos a prestação de conta. Todos os recursos inerentes dentro da unidade escolar são transformados em transparência para a comunidade, em transparência para o órgão público, assim como também é postado em nosso site, né, onde a gente consegue ter toda os dividendos, o balanço patrimonial da entidade para mostrar sustentabilidade financeira. Perfeito. E vocês comentaram também a respeito da implantação das atividades nas unidades escolares. Exato, a gente tem um trabalho muito legal para municípios, principalmente quando a gente tem a gente percebe a necessidade de cada município de ter o nosso trabalho. Dentro dessa análise, a gente, é claro, contacta o município, nós vimos mediante a nossa pesquisa que vocês precisam de um trabalho social, precisam de mais unidades escolares pelo PIB de crianças que vocês têm, pelo percentual de habitantes. Então a gente se põe à disposição dos municípios e auxilia, né? É claro que é feito um edital e esse edital há a concorrência de nós com outras instituições, mas que a gente contribui, né? Para que essa ideia seja realmente ramificada, né? E após a gente ganharmos esse edital com o nosso sucesso, com o nosso plano de trabalho, a gente também se concede a oportunidade de elencar parcerias para fomentar essa unidade escolar, com todas as normas da vigilância sanitária, com o bombeiro, quando excede os 750 metros, a gente estabelece hidrante com parcerias, né? Então, tudo é feito com o maior carinho para a criança, com parcerias, né? Então, a gente consegue trazer um sucesso que não onera o órgão executivo, que não onera os prefeitos, os vereadores, traz uma satisfação imensa, porque às vezes é bairros que não têm um atendimento, que começam a ter o atendimento, e o melhor, que a nossa proposta, né, Isa, é ensino integral, porque a gente acredita que o ensino integral, ele consegue contribuir para a economia, né? Ou seja, tem pai que consegue trabalhar, mas a mãe fica em casa. A mãe ficando em casa, ela pode fazer os trabalhos em casa, mas se ela trabalhar, ela consegue ajudar o pai, né? A renda familiar começa a aumentar, muitas questões até do aspecto da violência, ou seja, tem casais que não vencem trabalhar e um tendencia para o crime, um exemplo, né? Então a gente consegue contribuir educacionalmente falando para as crianças, economicamente para as famílias e para os casais. É importante também a questão da educação ambiental dentro da escola, né? E começar desde com os nossos pequenininhos, né? Com as nossas crianças, né? Que essa educação, ela é passada para os seus pais, eles levam isso para dentro dos seus lares, né? E isso vai se formando uma rede, né? Uma rede de conscientização, né? O nosso meio ambiente que está aí tão em pauta, né? O nosso planeta gritando, né? Essas mudanças que nós estamos tendo climáticas, né? Essas catástrofes que estão ocorrendo, né? É tudo voltado por um não cuidado do nosso planeta. Então, temos que começar esse trabalho desde os pequenininhos, né? Então, nas creches existem a coleta seletiva, né? Onde já é separado, existem as hortas, né? Os plantios. Agora, nós estamos em campanha de dengue, né? Então, nós mapeamos, né? A gente pega o croquis de cada prédio e a gente mapeia os pontos possíveis de dengue, né? E as crianças é que fazem todo esse trabalho de procurar mesmo, de ver se tem pocinha de água. Isso começa desde o berçário, tá? É um trabalho assim de formiguinha, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito porque senão daqui a pouco nós não vamos ter futuros, né? Tem que ser feito, né? Tem que ser feito. O planeta está gritando, sim, né? É igual aquele comentário, né? Vou jogar fora, que não existe fora, né? Sempre é dentro do nosso planeta, da nossa casa, e é fundamental realmente essa conscientização. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que foi, né, o caminho traçado aí para a implantação da primeira creche subvencionada, que foi em Itacoaxetuba, é isso? Itacoaxetuba, exatamente. Foi uma história muito legal, porque a gente já fazia, né? Hoje, quando você vai chegar no município, obviamente você tem que demonstrar a experiência. E as unidades escolares que a gente fazia um trabalho educacional, nos deram as declarações e nos concederam mediante todo o apoio que nós concedíamos para elas, né? Mediante a isso, nós mostramos para o município que havia capacidade e a condição da nossa instituição estabelecer um primeiro trabalho, né? Que o primeiro, na verdade, o difícil é o primeiro, a oportunidade.
para toda a organização social, o difícil é a primeira oportunidade. Então a gente consegue, nesse momento lá em Itacoaxetuba, a gente conseguiu demonstrar para Itacoaxetuba a nossa capacidade e é onde surgiu a oportunidade da primeira unidade. E aí foi, eles gostaram do nosso empenho, gostaram da nossa produtividade, porque é uma coisa, é o que a gente sempre fala, né, Isa? Nós gostamos de fazer um trabalho café com leite. Se entramos no município, é um trabalho social, não há ganho, não há dividendos, né? O nosso ganho é com o carinho das nossas crianças, com o carinho da comunidade, quando a gente faz os eventos, aquele sorriso no rosto, esse é o nosso ganho, realmente. É uma missão, né, Isa? É uma missão. É uma missão muito árdua, muito difícil, mas é encantador, né? É encantador, é sedutor, esse mundo, né, educacional. Eu até brinco muito, é quando a gente é picado, né? Você se encanta, né? Muito trabalho mesmo, né? Mas os resultados vêm. O feedback é muito bom. O olhar da criança, o agradecimento da família, isso não tem preço, não tem como a gente quantificar, né? E é até legal colocar, eu acho importante como presidente, a sede de fazer da nossa equipe. Né? Eu vejo em determinadas viagens, a gente vai fazer algumas missões em alguns municípios distantes e no decorrer dos municípios a gente vai vendo a necessidade, né, do nosso trabalho em alguns municípios que a gente já olha ali a proporção, a quantidade de unidades escolares incondicionalmente pequena para aquele município, a gente consegue identificar, né, algumas possibilidades de ampliação do nosso bem, né, Isa, do nosso trabalho e a vontade de sempre estar fazendo. Perfeito. Rodrigo e Isa, vocês comentaram então sobre essas outras cidades que estão recebendo, né, o trabalho da associação. Claro. Eu gostaria de saber se a gente pode dizer que os desafios são diferentes em cada uma delas, se vocês podem trazer algum exemplo, Claro. as inovações. Principalmente, eu posso estabelecer em Salesópolis, é uma região rural, né? A gente estabeleceu uma unidade escolar lá, idealizamos juntamente com a secretaria uma parceria fomentada. Obviamente, apresentamos o plano de trabalho inicialmente, houve toda a tramitação, fomos aprovados com excelência, graças a Deus. E depois o pós-edital, que é o mais legal, que é onde a gente realmente sente a parceria do município, da secretaria, daquilo que quer fazer e acontecer. Lá em Salesópolis, em especial, a gente teve uma unidade que já estava lá há 15 anos parada, que é um bairro lá chamado João Cardoso, né, que hoje carrega o nome da nossa creche subvencionada João Cardoso, né, que lá ele é um fazendeiro da região, onde ele doou a área para fazer a unidade escolar, para fazer igrejas, né, e a gente viu aquele prédio ali tão singelo, com um telhadinho quebrado, a gente se uniu, fez mutirões, conseguimos estabelecer com parcerias e a unidade escolar está lá hoje, graças a Deus, com 55 crianças. São 2 salinhas bem pequenininhas, mas um ambiente acolhedor, agradável. Convido vocês um dia para estar indo lá conosco. Com certeza, né? Um dos municípios aqui do nosso estado e que hoje recebe essa atenção através da associação. E eu gostaria de saber das oficinas, Isa. Você poderia comentar um pouquinho para a gente e quais as cidades que tem, quais as oficinas que são oferecidas? Então, nós estamos iniciando, né, esse projeto de parceria em Jacareí, Biritiba Mirim, que vai inicia-se agora em março, tá? Então, são as oficinas de arte, né, as oficinas de música. Esses vão atender essa clientela do ensino fundamental, tá? Que faz parte do programa de educação de tempo integral agora das escolas, né? Então, esse trabalho irá iniciar-se agora, em março, né? Já estamos formando toda a equipe, né, para se trabalhar, os oficineiros, os responsáveis, os coordenadores responsáveis pelas oficinas, né? Em Jacareí vai funcionar em 3 pontos, né, Rodrigo? 3 unidades. 3 unidades de Educa Mais. Vamos atender um grande número de alunos, né, que vai ser no contraturno. Tá? Então, todo o planejamento e toda a estruturação da equipe de formação está sendo providenciada para se iniciar agora em março. Mais importante, né, Isa? São aproximadamente 500 crianças que vão ser atendidas pela nossa associação. Dentro desse espaço, que é a unidade Barão, ela já tem preparação de piscinas, então a criança vai ter uma qualidade incondicional. No contraturno, No contraturno, né? Terá aulas de karatê, judô, aulas de ambiental, plantio, né? Obviamente ali com certeza terá envolvimento com a comunidade, com os pais, né? Então, esse trabalho do integral também é uma questão muito formidável e muito apreciada por nós. Muito.
as hortas, essa questão ambiental que vocês citaram também vem ao encontro da pauta de inovação que a associação tem. Claro. E a questão sustentável, né? A questão sustentável para nós importa muito em demonstrar para a criança o que é certo desse mundo, para que a gente consiga ter toda essa natureza aí pré-existente por um bom tempo, né? Ter água, a essência da água, né? O nosso ecossistema, que depende de todo o nosso cuidado, né? E esse trabalho já é desenvolvido nas creches, né? Nas creches pré-escola já tem a questão ambiental, o plantio de horta, de árvores, né? Isso já é desenvolvido nas creches. Perfeito. Eu gostaria também de saber de vocês como que a associação vem trabalhando para explorar, né, cada vez mais esses horizontes na área da educação básica. Agora vocês também estão com esse planejamento para o fundamental. A gente está sempre inovando, né? Sempre vendo questões, também estamos querendo evoluir na questão também de cursos profissionalizantes. Estamos com essa ideia, né? Estamos, é claro, sempre iniciamos com um projeto social. Nunca chegamos e apresentamos, nós fazemos sempre um projeto piloto social para que a gente consiga ver se realmente aquele piloto funcionou, para que a gente consiga mostrar essa ideia para os municípios, né? Eu acho que o nosso próximo passo, além do ensino fundamental, é tentar fazer com que esses adolescentes, esses jovens, tenham mais oportunidade, fazer a ponte entre a oportunidade e a necessidade, né? E hoje até nós estamos querendo fazer um projeto com relação a medicamentos também, né? A gente, claro, estamos com o apoio de farmacêuticos para fazer a ponte entre a necessidade. Tem pessoas que tomam remédio, mas guardam a cartelinha, o blister lá com a metade do remédio. Então, nós vamos ter alguns farmacêuticos que vão nos apoiar a fazer todo o refinamento da ideologia desse medicamento para que eu consiga ainda então aproveitar esse resíduo desse medicamento que não foi aproveitado, para que não seja descartado e seja ofertado para uma nova necessidade, que realmente tem a necessidade do medicamento. Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre a quantidade de assistidos, passa de 1.000, é isso, né? Por volta de 1.000 crianças, exatamente, está para ser expandido. Sim, quando a gente fala nesse número, né, são muitas crianças. E eu gostaria da gente fazer um recorte para o público de casa e para eu conhecer também um pouquinho, para a gente entender a diferença que a Associação Amigos do Jardim Majonel faz na vida dessas pessoas que mais precisam, né? Você falou que tá na sua família essa associação, mas você veio assumir mesmo em 2020, meados de 2020. Teve algum caso que marcou para você, que a associação fez essa diferença na vida de uma criança, de uma família? Eu acho que a associação já fez a diferença para a minha própria vida mesmo, né? Já começo por aí. Porque eu e minha esposa tivemos a ideia mesmo de ter um trabalho com educação infantil, até porque o campo social é muito grande, o campo cultural é muito grande. Nós poderíamos ter tendenciado para qualquer esfera, né? Mas tendenciamos a esfera educacional pela necessidade de não ter uma criança. Nós chegamos a fazer exames paliativos, não tínhamos problema nenhum genético. E simplesmente o médico falou assim: Rodrigo, Joyce, vocês não têm a possibilidade de ter um filho. Aí, puxa vida, então... E com isso a gente trazia os sobrinhos para casa, tinha aquela necessidade de preencher aquele vazio, né? Onde nós falamos, puxa vida, podemos fazer um trabalho com a educação infantil, onde eu posso simbolizar que nós, mesmo eu como esposo, minha esposa, fomos beneficiados inicialmente com esse trabalho, né? Isso aí foi uma direção, eu acho que foi Deus que colocou realmente essa direção para que a gente tendenciasse aos pequenos, né? Aquela questão de fazer o bem para o outro, você está fazendo primeiro para você, né, Rodrigo? É verdade. Isa, você tem algum caso que marcou para você, que você gostaria de ilustrar aqui no nosso programa? Eu tenho sim, eu tenho vários casos, né? Tenho 30 anos na educação, hoje aposentada, né? Mas eu tive um caso que me marcou muito no início da minha carreira, que não foi na creche, né? Foi no ensino fundamental, no primeiro ano de alfabetização, e uma criança que sofreu maus tratos, né? E a escola, né, logo na primeira semana de aula, a professora identificou que aquela criança não gostava do abraço, não gostava do toque, né? E isso chamou a atenção da professora, ela levou o problema até para mim na direção, né? E nós fomos investigar o caso. Realmente o menininho estava todo machucado, as costas machucadas, isso me abalou muito na época, muito mesmo, né? E eu tomei as providências como gestora, né? Eu fui até a casa da mãe, levei a criança, fui pessoalmente, né? Onde
a mãe, infelizmente, uma situação social muito triste, era dependente de drogas, então aquele contexto terrível, né? E ela realmente batia muito na criança, né? E eu tomei esse caso como uma coisa pessoal mesmo, né? Conversei com a mãe, mas não tinha condições no dia, né? Tornei voltar com a criança para a escola, né? Deixei no caseiro e acionei todos os órgãos, né? Na época acionei o conselho tutelar, tinha professores que eram conselheiros, então eles me auxiliaram, né? A ronda escolar, quer dizer, fizemos toda a parte legal, né? Fiz um boletim de ocorrência, tudo como tem que ser, né? E graças a Deus essa criança, né? A família, os avós, né? Paternos, que não tinham uma relação afetiva com as crianças, simplesmente era os avós no papel, né? Eles assumiram essa criança. E há um tempo atrás eu encontrei com esse menino, né? Que hoje está super saudável, trabalha, né? Então isso é uma coisa assim que me gratificou muito, né? Porque eu tive esse feedback, esse retorno dessa criança que estava abaixo da marginalização, né? Certamente ele seguiria um caminho que não era legal, ia pegar o exemplo da mãe, o pai ausente, toda aquela estrutura. E hoje não. Hoje é um jovem, né? Está aí no mercado de trabalho, né? Tendo sucesso, estudando até hoje, né? E a família teve que intervir, teve que assumir isso, né? Então esse foi um caso que me marcou muito, sabe? Muito mesmo, por ser uma criança, 6 anos de idade, né? Então a escola, ela está inserida na sociedade. Se a sociedade está doente, está violenta, na escola a gente vai identificar. É o primeiro local que a gente identifica, entendeu? É através dos professores que têm que ter esse olhar preparado para quando se depara com esse tipo de problema, né? Então a escola é onde tudo acontece. Se a sociedade está doente, a escola vai ficar doente. E até colocando um adendo, né, a essa questão, dentro dos nossos espaços escolares, todos 100% são filmados para garantir a integridade da criança. Hoje nós somos optantes pelo CMDCA, que é o Conselho da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós temos por vertente de garantir a integridade, e é um dos nossos objetivos. Ou seja, quando há alguma intercorrência, uma criança chegou, Deus me livre, com um arranhão em casa, a gente consegue ter a detecção, porque às vezes acontece, às vezes a criança cair, o pai não perceber, né? E chegou no ambiente escolar, nós vamos analisar tudo, é feita uma acariação bonitinho, para realmente ter um feedback legal para o pai, né? Um feedback legal para o município daquele acontecimento, com evidências para, com certeza, a secretaria que emana aquela oportunidade a nós, né? E a gente sempre pensa, tanto também, sem contar nos alarmes, na questão patrimonial, né? Que é uma preocupação nossa, porque a gente sabe que se perder um bem, já falta para nossas crianças. Então, nós estamos sempre querendo garantir todo o espaço, todo o equipamento, né? Costumamos chamar de equipamento. As unidades escolares nossas são equipamentos educacionais. Transparência, né? Nunca é demais, né, Rodrigo? Parabéns por essa iniciativa da associação. E vocês comentaram um pouquinho, você trouxe esse relato, né, Isa, muito bonito, do papel do educador, que é fundamental também na atuação da associação, que é o que vocês trazem. E eu gostaria de saber dos pais, né, como que é esse feedback das famílias que têm os filhos assistidos pela associação? Eu vou falar como presidente, né? Eu gosto muito de ver as pesquisas que a gestora analisa, que as gestoras nossas elaboram. É feito nos grupos, tá? Abertamente, de livre acesso. Os pais vão lá, colocam agradecimentos, colocam algumas prerrogativas a ser melhorado. E eu acho muito legal. Eu fico triste quando a gente entra nas pesquisas e realmente vê lá que só há elogios. E mesmo assim nós colocamos adendos. Gente, por favor, comunidade, coloque os pontos fracos. Não é possível que a gente não tenha pontos fracos. Mas a gente gosta de contribuir, de tentar consertar, mesmo que não seja tão aparente, mas algo até que não seja um defeito, mas seja uma melhoria, né? Porque às vezes quem está fora enxerga melhor do que quem está dentro, né? Então a gente acredita nesses favorecimentos, nas opiniões da comunidade, no que a comunidade pode nos trazer até mesmo como informação. É muito importante essa questão das pesquisas, né, do diagnóstico. Isso é o nosso termômetro, né, da nossa prestação de serviço. Então, tem que ser uma constante isso dentro das unidades escolares, né? É o feedback que os pais dão, a crítica que vem, né, que seja construtiva para que a gente apresente uma melhora
na nossa prestação de serviço, né? E as famílias, a gente tem que, como que fala, trazer elas como parceira, porque na verdade elas estão depositando o bem mais precioso da vida delas, que são seus filhos. Nós temos lá bebês, né, de 4 meses, então que ainda estão no berço. Então a mãe, para ir trabalhar, tem que ter essa tranquilidade que o seu filho está sendo bem assistido, né? A preciosidade deles. Então a gente atende todos com muito carinho, né, com muito acolhimento e com muita seriedade, né? Porque é o cuidar e educar, né? É por isso até que a rede, né, a educação infantil está fazendo parte da educação, que é o cuidar, mas o cuidar e educar também, né? E é muito incrível a gente ver o desenvolvimento dessas crianças, como elas entram e quando elas chegam no pré, né, que já estão quase alfabetizadas, já conseguem identificar seus nomes, conseguem se locomover, ler algumas coisas. Então, é muito gratificante. Inclusive, né? vocês trouxeram aí algo produzido pelas crianças, né? Verdade. Algo produzido por nossas crianças, para a Alesp, né? A gente sempre gosta de passar, Jaque, e deixar a nossa marca, né? Uma marca educacional, trabalhando com a realidade da criança. A gente sempre gosta de estar colocando isso, queria entregar para você. Muito obrigada, muito lindo. Também trouxemos algumas lembrancinhas individuais para Individuais, vocês. né? Feito também com o trato da criança, com o Todos os desenho desenhos da da criança. criança. Que é importante mostrar o desenho da criança, a valorização da arte, do pensamento, do objetivo da criança, que é o que para a gente importa. E, na verdade, é a ideia, né? Quando a gente pergunta para a criança, o que você fez aqui? Ah, tio, eu fiz um bonequinho, eu fiz meu pai. Ah, eu fiz... Ah, mas meu pai está trabalhando, ela dá fundamentação naquilo que está fazendo. Isso é que é mais gratificante. Queria entregar para você também essa lembrancinha aqui. Muito obrigada. A Lespe agradece todo esse carinho, né? É tão lúdico, né? Esse quadro aqui, que as crianças trazem esse olhar, né? O céu azul, o sol. Toda criança é um artista, está escrito aqui. Muito obrigada. Com certeza vai ficar num lugar especial aqui do Parlamento Paulista, né? Legal. Vocês sabem que vocês devem ter passado aqui pelos corredores da casa, vocês devem ter percebido que nós temos aqui algumas obras, né, espalhadas pelos corredores aqui de cidadãos do país e também paulistas, e agora vamos ter aqui também com alegria, né? Recebemos com muita alegria esse mimo que vocês trouxeram aqui, que coroa um pouco esse trabalho, né, Rodrigo e Isa? A gente que agradece. Agradece muito. E eu também queria colocar uma coisa importante, né? São alguns projetos que a gente... Eu até queria, né, elogiar a nossa querida São José, né? Tão amada e tão querida São José. Uma cidade que trabalha com propostas inovadoras, né? Hoje nós trabalhamos com alguns projetos, espaços que educam, né? Que são norteadores dentro daquele espaço ali da unidade escolar, que a criança consegue identificar para que serve. Por exemplo, na cozinha, ela vai saber que ali tem a frutinha, tudo com fotos reais, né? Na hora de lavar as mãozinhas, vai ver a criança lá lavando as mãozinhas, né? Enfim, cada espaço vai ter ali a sua educação por forma de ilustração, que a criança também consegue ter esse feeling, por forma de ilustração. Trazendo ao olhar da comunidade, nós também temos a mostra cultural para os pais, que é onde as crianças conseguem mostrar o seu trabalhinho com a sua fotinho, você precisa de ver. Os pais ficam, olha assim, nossa, o trabalho do meu filho com a fotinho dele ali. Você vê que tem sentimento, é uma coisa que eles vão pela arte, mas vê ali o filho, aquilo que eles construíram. Pode ser pelo menos uma pegadinha com qualquer tinta na mão, já traz uma coisa muito legal para os pais, né? Então a gente gosta que as crianças façam algo que marquem os pais e que marquem uma vida delas. Só lembrando, né, para o público de casa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios representantes da Associação Amigos do Jardim Majonel, né? Tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia que declara utilidade pública essa associação tão rica, que tem essas atividades tão interessantes já em diversos municípios aqui do nosso estado. E eu queria fazer uma pergunta derradeira para vocês sobre as expectativas, né, para o futuro, Rodrigo, Isa. Olha, até recentemente fiz uma viagem ao Nordeste, a nossa expectativa de crescimento. Eu imagino que, né, Isa, a ascensão é muito grande, estamos com muitas ideias aí para 2024, quem sabe para atingir outros estados, né, não somente ficar no estado de São Paulo, mas ter um trabalho em território nacional, até porque algumas das nossas entidades já têm o QNEA, já tem várias certificações que comportam, né? Inclusive a entidade hoje pode receber verbas estaduais, verbas federais, e a gente pode engrandecer esse trabalho, enriquecer mais em prol das nossas crianças, né? Então a expectativa hoje é de plena ascensão.
acreditamos que para 2024, 2025 a gente consiga almejar alguns estados de expectativa. E hoje em dia está se tornando concreta essa questão da parceria mesmo do terceiro setor com o poder público na educação, não só na educação, né? A gente já vê isso também na área da saúde e tudo mais. Então, eu acho que é uma via sem volta, né? Isso realmente vai fazer com que as organizações não governamentais cresçam, né, e que façam cada vez mais parcerias. Daqui a pouco com o ensino fundamental, hoje com o projeto de ensino, né, em tempo integral, e é uma mão única agora, né? Isso a sociedade já provou que acampou essa ideia, né? Então é irreversível, né? Quanto ao OSC Majonel, é óbvio, está num crescimento, uma ascendência muito grande, a gente percebe isso, né? A gente sente pelo número de alunos que estão sendo atendidos e pelos projetos que nós estamos participando, né? Então, a tendência é o crescimento mesmo, né? Mas é a preocupação dos nossos, né, mantenedores, dos nossos dirigentes, que é o crescimento consciente, com qualidade, né? Com qualidade de ensino, com qualidade de oferta no nosso trabalho, né? Que isso é imprescindível, né? A educação faz um país, né? Então, vamos continuar nessa luta, que não é fácil, mas é possível. Com certeza. Inclusive, já queria aproveitar o adendo, né, fazer um agradecimento a toda a nossa equipe docente, a toda a nossa equipe de gestores, de diretoras, de professoras, de educadoras, de auxiliar de limpeza, operacional, né, todas aquelas que fazem um grãozinho de areia para nossas crianças, né. Queria agradecer em especial a minha esposa que iniciou esse trabalho comigo, a Joyce, né, e o nosso corpo docente, a Isa, né, a Silvia, outras pessoas, principalmente também a força do poder público, as nossas secretárias de educação. Queria começar em agradecimento primeiramente, que foi a nossa primeira, a Cristina de Itacoaxetuba. Queria agradecer a Silvana de Salesópolis, o Jones de São José dos Campos, né, com essa educação, inclusive educação 5.0 em São José dos Campos. Uma educação inovadora, uma educação admirável, né? E outras secretarias que estão por vir aí, se for da vontade de Deus. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né? Esse programa existe para que a gente possa conhecer instituições como a Amigos aqui do Jardim Majonel. Tem um trabalho maravilhoso aqui nos municípios do nosso estado e gostaria que vocês deixassem então essa mensagem final, Rodrigo, Isa, para o telespectador de casa, né? Que conheceu hoje um pouquinho mais do trabalho da associação. Verdade. Eu queria deixar além de toda a população, né, que eu acho que pode contar com todo o nosso apoio, com todo o nosso empenho, né, eu queria deixar um recado para todos os legisladores dessa casa, para todos os vereadores, prefeitos, que optem pelo terceiro setor, porque é algo que realmente acontece, que vocês podem constatar e podem evidenciar e com certeza desonera, ajuda e auxilia e consegue agilizar um processo que às vezes fica um pouco decadente, né? Então eu deixo esse recado para que todos os legisladores e prefeitos optem pelo terceiro setor, que vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou fazer um agradecimento especial, né, para a nossa classe, né, de educadores, né, que são heróis, né, são muitos heróis anônimos, né, e assim, agradecer a todos, né, para que todos tenham orgulho da sua profissão, tá? Por mais desvalorizados, por mais difícil que seja o nosso caminho, o nosso cotidiano, o dia a dia, se deparar com vários problemas, né? Mas nós somos heróis, né? E nós fazemos sim a diferença. Nós fazemos a diferença na vida desses nossos alunos, na vida das famílias desses alunos, né? Então, assim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre educação. É sempre um grande prazer falar, né? Mas é um prazer também executar, né? Tá ali na prática e fazendo a diferença. Tá? Muito obrigada. Jaque, eu queria também, acabei esquecendo, não é tão corrida as coisas, queria também agradecer o Leonardo, né, que é um dos nossos prestadores de conta, faz uma administração muito boa, nos apoia, nos auxilia em chamamentos, credenciamentos. Queria agradecer, Leonardo, muito obrigado aí por todo o seu empenho, por nossa associação, tá bom? E é isso, Jaque. Muito obrigada. Receber vocês aqui foi uma grande alegria. Fico com essa fala da Isa, né? A educação faz um país, né? A LESP Cidadania fica por aqui.
Nós agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Para rever este e outros programas, fique ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal no YouTube. Nos vemos na próxima edição. Até lá!